como vai ter muito evento, ele optou para a gente fazer em 2024, no final de 2024. Então, acho que a gente vai ter um tempo melhor aí. E acredito que o próprio fórum vai estar mais maduro também, né? Esperamos, né? Mais estruturado, né? Deixa eu escrever aqui a pauta. Tem gente chegando ainda. Eu deixei gravando já, depois eu corto. Tá. Quem tá aqui? Quem que já entrou aí? Ó, a Alessandra, a Nancy. Ah, já tem 10 pessoas. Acho que dá para a gente... Podemos começar. Boa noite para vocês. Nancy, a Lurdinha, Cecília já falei, né? Carol também, Ana Maria, a Lê. Vamos lá, gente. Então, Oi, a todas. Oi, falei que eu não vou deixar essa foto, porque essa foto não sou eu, né, gente? As pessoas nem conhecem. Ai, meu Deus. Então, você quer falar, Ana? Quer que eu fale? Aqui, que a gente fez... Pode começar, a gente vai se complementando. Tá. Bom, primeira coisa que a gente pensou de fazer a reunião de abril presencial. A gente pensou nessa possibilidade porque a gente sentiu, e quem esteve na reunião presencial, acho que sentiu também, o quanto foi mais produtiva, rendeu mais, e essa conexão da gente se conhecer foi tão bacana, criou mais vínculo. Acho que é uma forma da gente se vincular mais. Então, a gente pensou em abril. A ideia é que a gente já faça a divisão dos grupos hoje, ou nessa semana, monte grupos do WhatsApp já separados, né? Porque acho que a melhor forma da gente se dividir aí de uma forma organizada é utilizando o WhatsApp. Então, a gente tem um grupão geral e grupos por segmento. Então, quem esteve, né, nas últimas reuniões, a gente definiu que esse ano a gente vai trabalhar a SMAN, que é um dos nossos pontos principais, o Agosto Dourado. Então, seria um grupo do comitê, né? Então, a ideia é que tenha um grupo de organização, um grupo do comitê do Agosto Dourado, da SMAN, um outro grupo de pesquisa, então, que era o que a gente tinha decidido, o pessoal que pode entrar nos 2 grupos, quem quiser. E o terceiro grupo, que é um grupo também que a gente quer já dar start agora mesmo, em março. A ideia é que na segunda quinzena, ou seja, semana que vem já, né? A gente possa já começar com as aulas, né? Então, faria aí um cronograma. A gente parece que está meio deficiente aí em algumas áreas, né, Ana? Acho que enfermagem, parece que não tem ninguém ainda para fazer um estudo e dar uma aula
de amamentação focada na enfermagem. A gente teve da osteopatia, né? Da osteopatia, tá ok. Da psicologia também. Aí falta, né? A gente está organizando aí a odontopediatria, seria a odontologia, a parte médica aí, com a pediatria, e tem outras áreas, né, que a gente pode complementar. Então, a ideia é que a gente tem esses grupos de 2, 3 pessoas, ou quem puder, fazer essa apresentação. Então, se alguém tiver uma apresentação de amamentação não focada no geral, mas focada na sua área específica, na sua profissão, já pode montar um cronograma, e a ideia é que a gente faça pelo Zoom, compartilhando no YouTube, e essa aula vai ficar lá no YouTube guardada, só com o link, não vai ficar aberta, só para quem faz parte do fórum, que vai assistir a aula e vai preencher um formulário dando suas opiniões, enfim, dando sugestões de acrescentar, tirar. Então, a gente vai ficar bem aberto para a gente lapidar bem e formar aquele workshop que a gente conversou já, que a ideia é a gente montar esse workshop. Então, não sei se eu conseguir passar aqui a ideia. E aí, em abril, na reunião de abril, que vai ser dia 10 de abril, se não me engano, que é logo depois da Páscoa, uma segunda-feira, aí teria que ser na segunda, ou a gente pensou, se todo mundo aceitar, teria que fazer a votação de novo, a gente faria a reunião de segunda-feira à noite, para muita gente não pode, né, ir presencial, e a gente faria, que dia mesmo, Ana? No sábado seguinte, depois da Páscoa, né? Acho que seria dia 18. 18? Não, 16? 18, Só confirma se é depois. É dia 15, na verdade. É dia 15. Eu não sei, porque nessa parte da reunião eu não estava e eu não peguei a pauta, que estava escrito a data. Então, seria no sábado seguinte, após a Páscoa, no período da manhã, como a gente fez da outra vez. 15/4. Seria isso. 15/4. E aí a ideia seria fazer um repasse online dessa reunião na segunda, é isso? Poderia, aí a gente teria que desmarcar do dia 10, então. Dia 10, né? Tá agendado? Eu não lembro agora. Não lembro as datas. Mas, enfim, dia 10. A gente passaria para ser na outra segunda-feira. Na verdade, a gente está jogando aqui para vocês foi uma prévia dessa reunião de hoje, para a gente ver a pauta, e a ideia é que vocês nos ajudem, ou seja, todo mundo junto se ajude para poder decidir essas coisas. A gente só está lançando aqui ideias prévias, né? Tentar fazer o grupo, não é isso, Karina? E aí talvez apresentar cada grupo, não era? Dia 10, isso, talvez? A ideia é que no mês de março, esses grupos, esses 3 grupos, isso, discutiriam ações e tudo mais, e para apresentar nesse sábado presencial, apresentar as ideias, ações, o que já mais ou menos... Né? Então... Mas isso já pensando nos eventos da ISMAN, né? Não tem nada a ver com a aula, certo? Não, então, a ideia seriam as 3... A ideia seriam os 3 grupos separados, e a gente... isso. Que a gente falaria sobre a pesquisa, né? O que estava decidido da pesquisa, e o cronograma também, porque o cronograma, eu acredito que ele vai ter que ser meio estendido, né? A gente faria, por exemplo, 2 ou 3 apresentações agora em março e no início de abril, e aí em abril continuaria o cronograma. Então, na verdade, seria a apresentação independente, né, das reuniões e do que a gente vai ter para fazer de evento da ISMAN. Não sei se ficou confuso, gente. O que vocês acham aí? Deixa eu dar print aqui para eu fazer a ata depois. Para mim ficou entendido. Duas coisas. Uma vão ser aulas, né? E a outra vão ser esses trabalhos das 3 comissões que vão organizar os eventos do ISMAN durante o ano, né? Isso, durante o mês de agosto, na verdade, Nancy.
E aí vão ser coisas separadas. O que a gente já tem de aula, só para vocês terem uma ideia, que a gente fez uma reunião, acho que no começo do ano, se eu não me engano, mas que estava assim, o pessoal estruturou mais ou menos dentro das áreas. A gente fez uma aula foi de osteopatia, depois foi de psicologia, teve a aula de pediatria, teve a aula de odonto e a de fono. Estou esquecendo alguém? Vocês já apresentaram essa aula entre vocês? Entre a gente, Estavam como se presentes. fosse... Isso, só uma prévia, Nancy, das áreas, né? Tá? E aí, dentro disso, agora a gente vai definir o próximo passo. Então, qual que é a ideia? Por exemplo, que eu coloque lá no grupo, a gente coloque o pediatra junto e a gente refaça essa aula e aí alguém apresente. Entendeu? E aí todo mundo do fórum que quiser assistir essa aula, reveja essa aula, opine e a gente vai lapidando, igual a Karina falou. O mesmo vai acontecer com a osteopatia. Quem deu aula foi a Graciele e a Melissa. Foram as duas que fizeram a aula. E aí também vocês que são osteopatas conseguem, né, opinar mais. A gente opina na parte leiga nisso, né? Tipo, o que a gente acha e tal. E aí vocês acrescentariam as coisas. A ideia é que tem uma pessoa encabeçando, né? Que eu acho que isso é importante, a gente acaba se perdendo um pouco nas coisas para fazer, cronogramas, etc., mas que todo mundo, de alguma forma, participe. Ok. Tá? Tá. E aí... A Alessandra está perguntando aqui, qual o objetivo dessas aulas? A princípio, Alessandra, é passar um geral sobre o que seria a função dos profissionais dentro da amamentação, mas assim... Não é a amamentação como um todo, tipo, qual o papel do pediatra na amamentação, qual o papel do odonto na amamentação, entendeu? Não seria uniformizar a triagem, nada disso. A ideia é que a gente faça uma explanação geral mesmo e a gente depois veja os pontos que são em comum e tente interligar isso de alguma forma. Seria mais um estudo, assim, né, Karina? Uma atualização, vai. Tá no mudo, cara, não tô conseguindo te ouvir. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. É porque acho que eu ponho aqui. Então, Ale, a ideia até foi aquele workshop. Podemos ficar... legal, olha aí. Ótimo. Elas podem fazer a aula de enfermagem, né? É isso? Deixa eu só ver aqui. Aula de enfermagem. Perfeito. Que bom. Porque aí todo mundo do fórum vai assistir e todo mundo do fórum, independente da área, pode tirar dúvidas, pode complementar, pode falar, olha, isso está desatualizado. Então, por que é importante essa lapidação? Porque essas aulas, ou seja, esse ensaio, esse grupo de estudo, vai ajudar a formar aquele workshop, aquela aula geralzona, para a gente poder apresentar para os gestores, para as maternidades e os locais aí que a gente tem ideia mais para frente, né? Vão fazer... Acho que é isso. A ideia é essa. Então... Aí, no caso, por exemplo, a gente pode montar esse grupo de estudo. Vai ser um grupo só de estudo? Ou vocês acham bacana cada área? Então, quem é enfermeiro, quem é da área de enfermagem, acho que tem a maioria é consultora de amamentação, tá, gente? Mas, assim, a profissão raiz aí das pessoas, a gente vai dividir os grupos por essas profissões. Então, por exemplo, o pediatra ou o dentista ficaria num grupo. Aí o pessoal da enfermagem faria um grupo só de vocês, para discutir também. Vocês fariam a aula, mas teria aí o pessoal do grupo para contribuir ou ajudar. Não sei, o que vocês pensam com relação a isso? Qual que seria a opção melhor aí? Deixa eu pôr aqui meu carregador, que está acabando minha bateria. Eu acho que se é para apresentar para todos os integrantes do fórum, é melhor que cada grupo defina o que é mais importante, né, daquele tema, para depois juntar todo mundo. Não sei, é a minha sugestão. Não sei o que vocês tinham pensado. Sim, eu acho exatamente isso.
Porque, por exemplo, ó, tá vindo as ideias agora, tá, gente? A gente está construindo. Por exemplo, a Carol, tem a Ana também. Vocês podem estar no mesmo grupo que a Iane e a Lê, só que elas se prontificaram, por exemplo, a montar a aula. Então, elas já podem definir uma data, porque aí tem que alinhar com você, né, Ana? Questão do YouTube, ou será que cada grupo pode ter o seu próprio Zoom? Eu acho que a gente vai ter que fazer, tipo assim, eu ficar de anfitriã e aí eu colocar a aula para rodar, entendeu? Porque e depois a gente vê se consegue linkar direto no YouTube ou não, ou se eu vou ter que ficar passando para lá. Mas de qualquer forma, como eu tenho o Zoom, vai ficar comigo, né? E compartilhar com o YouTube, gente, que é meio que tem que ter um tutorial aí para fazer isso, né? Aí a gente pode fazer. Então, acho que a ideia é essa. Montar grupos por área, né? Uhum. O que vocês acham? Monta os grupos por área e eu sou da enfermagem, então eu vou no grupo, e aí, nesse caso, por exemplo, a Leia e a Iane podem guiar esse grupo, já que elas se prontificaram a montar a aula. É uma ideia, não sei. O que vocês acham? Tem que ter alguém, né, na liderança, senão, como a Ana falou, fica meio bagunçado, né? Bom, essa é uma das coisas que a gente pensou, né? Então, esses grupos. No caso, já tem, acho que só faltava de enfermagem, né? Teria mais Acho que alguma? sim. Aí o segundo grupo um dos grupos seria sobre a SMAN, que eu acho que é um dos temas que a gente mais vai falar aqui agora. Esse grupo, o ano passado, a gente fez um grupo da SMAN mais geral e um grupo de comitê. Só que daí acho que vai ser muito grupo, né? Porque a gente tem o do fórum, vai ter da SMAN geral. Então, talvez fosse interessante, acho que a maioria do pessoal do fórum vai estar fazendo parte do Agosto Dourado, né? Então, não faz muito sentido. Acho que a minoria talvez não participe, não sei. Então, a ideia é que tenha um grupo do comitê mesmo, do comitê de organização. Esse comitê é que vai decidir ou lançar ideias e enquetes para liberar nesse grupo grandão aí do fórum que a gente tem. Então, a gente pensou em várias coisas que já agora no mês de março já tem que definir. Então, por exemplo, onde vamos fazer, o que vamos fazer, né? Então, por exemplo, no Agosto Dourado, a gente está aí com vários eventos, a gente está até falando hoje, né, Cecília? Vai ter um evento em São Paulo, acho que dia 9, é isso? Um evento, tipo um congresso, depois vai ter o Ciama também. O em São Paulo vai ser online também, né? Que é o primeiro congresso de aleitamento, né? Que o professor Marcos está fazendo. Deixa eu ver aqui. Não sei se é ele que está encabeçando, mas ele que mandou hoje, né? Deixa eu ver aqui, Karina, que eu te mandei. Era no primeiro final de semana, eu acho. Eu acho que é dia 9, não era? Dia 7 a 9. 11 e 12 de agosto. Então, não, mas aí, então, não 11 e 12 é sexta e sábado, é no segundo final de semana. É 11 e 12 de agosto. Aí tem o de Fortaleza, que é esse 17, que era o outro, né? 17 a 19, isso. Isso daí eu vou. De Fortaleza eu vou. De São Paulo agora eu já não sei mais, que ficou junto, né? Perto. Mas a gente fez uma enquete lá no grupo, vai ter bastante gente em Campinas, que não vai em Fortaleza. Então, dá para a gente trabalhar, por exemplo, o que a gente pensou? A gente já discutiu, inclusive, um pouquinho, né? A gente faria uma coisa mais intensiva, assim, mais cheia, né? Na primeira semana, que é a semana da amamentação mesmo. Então, fariam eventos, a gente pensou em centralizar os atendimentos, a gente trazer a ideia dos atendimentos, que a gente fez
só um dia, né, que foi no domingo, a ideia é que a gente faça, por exemplo, na semana inteira, esses atendimentos na região central de Campinas. E a partir da segunda semana de agosto, a gente faria algo mais, como que eu posso dizer? Tipo, uma vez na semana, a gente levaria profissionais para as áreas de mais vulnerabilidade. Aí a gente estava até pensando, como vai fazer isso? A gente vai fazer uma parceria com os postos, né? A UBS, a gente vai pensar na tal da carreta, ou se a gente vai juntar, fazer uma reunião, por exemplo, que não foi uma ideia muito... A gente pensou que acho que não sabe se vai dar muito certo, mas fazer uma reunião com as ONGs que trabalham, que têm acesso, porque nessas regiões de comunidades, assim, não dá para a gente ir chegando, né? A gente precisa ter quem já conhece, tem os líderes das comunidades, para poder ter acesso, muitas vezes, essas pessoas que fazem algumas ações de ONGs, enfim, beneficentes, eles fazem parcerias entre eles e às vezes fazem numa igreja ou num centro, em algum lugar que dê acesso e que seja pré-combinado. Então, ou a gente faria uma parceria também com essas ONGs para poder fazer Agosto Dourado, ou a gente faz parceria com a parte municipal. Então, estou vendo aqui que o pessoal está falando no chat, né? Tem o tema, sim, vai ser do trabalho, né? Amamentação, é isso, né? E o trabalho, deixa eu ver o tema que eu não lembro exatamente o nome. Vocês lembram, hein? Está relacionada à mulher trabalhadora, né? A amamentação da mulher que tá. Então, isso é uma coisa, aí a gente também pensou, por exemplo, na primeira semana, não sei se tem alguém do PIC aqui hoje, deixa eu ver se está a Dani ou o Thiago, nem tem ninguém aqui, ou alguém da gente podia entrar em contato com o pessoal lá do PIC para propor, que a gente pensou num lugar muito bom, ao invés de ser na lagoa, que pode chover, pode fazer frio, que é mais difícil o acesso, enfim, a gente pensou na Estação Cultura, porque é um lugar fechado, é um lugar onde dá para a gente trazer show, sei lá, alguma coisa, alguma apresentação, dá para ter exposição. Eles têm um vagão fixo lá, para quem conhece, tem um vagão que está lá parado, que eu e a Jana, a gente foi no Outubro Rosa, e dá para a gente fazer atendimento nesse vagão durante a semana, é um lugar fechado, tem estacionamento, seguro, tem acesso fácil para quem vai para o centro. Então, é uma ideia, só que acho que tem que reservar a semana, né? Uhum. Acho que a Lê falou aqui, peraí. Se vocês quiserem falar, gente, só abre o microfone. Ó, uma parceria com faculdades, por exemplo, a Mandic, que vocês acham que seria bacana também, é uma ideia. Então, tudo isso tem que já começar a conversar, por exemplo, no WhatsApp, no grupo, levantar, vocês vão anotando aí essas coisas para a gente poder falar no comitê e o pessoal já começar a gente se dividir para ir atrás, né? Sobre aqui, deixa eu ver quem mais existe o tema. Poderia entrar em contato com sindicatos, empresas que tenham mais mulheres, é uma ideia muito bom. Uhum. A questão da imprensa também já começar a estruturar isso, para começar a divulgar já com antecedência, para chegar, né, para as mães em todo qualquer lugar de Campinas. A gente também pensou em ações, por exemplo, a gente está falando das comunidades, mas vamos também, por exemplo, para os shoppings. A gente tinha esse ano pensado em fazer, poxa, no Natal o shopping se mobiliza para o Natal, na Páscoa, tudo comercial, né? Por que a gente não pode fazer uma campanha durante todo Agosto Dourado também de amamentação, né? E fazer algo bem legal, uma proposta aí para todos os shoppings da cidade. A gente pensou no SESC também, fazer parceria no SESC ou no SES, eu não sei. A gente teria que... Dá para fazer algo bem grande, assim. Por isso que tem que ser com antecedência, né? Já tem que ver já, né?
Já tem que começar a ver. E aí tem uma outra questão, se vocês quiserem dar um tique aí para a gente pensar também, que já é um aspecto mais delicado, mas que a gente precisa pensar, né? Patrocínio ou apoio, né? Quando se trata de amamentação, a gente tem que ter muita delicadeza, muito discernimento nesse momento para não ter conflito de interesse, mas acredito que dá para a gente fazer parcerias e dá para a gente fazer, buscar patrocínio aí para a gente fazer algo bacana. Então, seria algo para também pensar, né? Tem algumas empresas, por exemplo, Epinou, que uma vez a gente fez alguns anos atrás, a gente foi lá para 2012, uma vez a gente fez a gente precisou de patrocínio para trazer gente de fora, para dar palestra, para fazer um monte de coisa lá, e a gente fez a gente fez foi um final de semana de humanização do parto, e aí a gente também pensou em algumas empresas e deu certo. Então, e aí tem questão financeira, né? Até o ano passado a gente não abriu para patrocínio porque eu não queria envolver dinheiro. Nós vamos repetir esse ano, as empresas vão apoiar com material apenas para a gente ter problema de nota, ou alguém vai assumir a parte financeira. Então, tudo isso, gente, tem que ser feito. A gente conseguiu em tempo recorde ano passado, mas esse ano a gente quer fazer algo com mais resistência para ficar melhor. Cecília, você está com a mão levantada. Falar? Eu que não estou tendo essa noção. Você que vê aí, Ana, que eu só estou com o celular aqui. Ana, acho que foi sem querer. Eu estava tentando pegar o negócio do slogan, acho que eu apertei sem querer. Mandei no chat, né? Falando do tema da mulher que amamenta. Gente, eu não sei nem onde abaixa, peraí. Aliás, eu tenho celular, mas se você puder tirar uma foto aí, viu? Quem está com... Eu estou no celular também, Karina. Mas o pessoal podia abrir aí as carinhas, né? Para a gente só tirar uma foto. O que vocês acham? Eu sei que precisa se preparar, às vezes, alguma pessoa que está deitada, ou está de pijama, ou está com filho. Mas a gente podia tirar uma foto, aproveitar que tá todo mundo... Tem 11 pessoas aqui. O que vocês acham? Pode ser? Pode. Então tá. Então... Aí você fala, aí você comanda, Ana. Não, já deu certo aqui. Sobre essa questão do patrocínio, gente, eu acho que se alguém for contra isso, acho que é legal conversar, né? Falar também para a gente poder definir todos esses pontos, porque a gente sabe, igual a Karina falou, dessa delicadeza. Então, a princípio, a gente deve buscar alguma coisa, obviamente, sem conflito de interesses. E também a gente vai sempre repassando para vocês. Isso por quê? Porque o ano passado a gente dependeu de doação e da gente mesmo. Então, todo mundo meio que doou alguma coisa ali, um dinheiro, uma caixinha, mas ficou um negócio meio informal demais. Então, por exemplo, a gente ter o material para atendimento, por exemplo, máscara, luva, coisas básicas, assim, de insumo, a gente vai precisar investir um pouquinho. Então, ninguém está querendo lucrar, obviamente, com isso, né? Mas a ideia é que a gente tenha esse valor aí, preste contas disso e tudo, se sobrar, isso fique para o próximo ano e assim vai. Eu tenho coisas aqui do ano passado guardadas numa mala. Então, eu preciso até ver o que tem, passar a relação aí para vocês. Tem até camiseta. Tem algumas camisetas. E aí vem uma outra questão, né, gente? Que também o comitê pode pensar, da gente não colocar data na camiseta, da gente colocar só esmando, porque daí, por exemplo, sobrou a camiseta, lá está escrito 2022, podia deixar para o ano seguinte, porque a gente está usando, não sei se vocês lembram, a camiseta a gente usou e acho que vai ser o mesmo logo todos os anos para a Sman de Campinas. Então, é uma ideia aí da camiseta especificamente, para a gente poder sempre ter e utilizar todos os anos a mesma camiseta, para economizar, inclusive, né? É uma ideia. Que mais? Sobre pesquisa, né? Acho que a Marici não está aqui, mas acho que a maioria do pessoal que participou da reunião ficou interessado em fazer parte. A Cecília está aí. A Cecília vai, talvez, liderar aí com a Marici o grupo de pesquisa, né, Cecília?
ou não? Eu preciso tomar o pet. Sim, tem Porque tanta coisa para fazer que falta espaço, né? Mas não é. Da última vez a Marici falou, né, para fazer junto e tudo. Ainda preciso conversar com ela, né? Então, Mas a ideia é a gente está mantendo atualizado, né? Tentar ver, né? Alguma coisa para formar um banco de dados, né? acho que a ideia que surgiu na reunião presencial, Cecília, foi da gente. Quem estava lá, lembra? Acho que a Alê estava lá, a Ana também. A ideia seria a gente buscar prontuários, é isso, Ana? Nas redes sociais, fazer algo mais informal, assim, utilizar as redes sociais para a gente começar um processo aí de levantamento. Eu não sei, eu não entendo nada de pesquisa. Eu não estou me lembrando agora de cabeça, porque eu quero aprender com você. Como essa parte não ficou comigo, porque eu gosto de pesquisa, mas agora eu não dou conta de fazer, eu acabei não anotando nada. Mas a gente tem falta. Lurdinha também se prontificou aqui a ajudar, é verdade. Ela falou mesmo que ela queria fazer parte. Então, aí já dá para montar esse grupo. Qual que é a ideia? A gente monta os 3 grupos e coloca lá no grupão do fórum, né? O link dos 3 grupos. Foi isso, Ana, que a gente tinha pensado? E aí cada colocaria... quiser. Entra, e de repente, não quero mais fazer parte, sai, né? Mas a ideia é que, eu tenho interesse de fazer parte do comitê da SMAN, então entra no grupo. Quero fazer parte da pesquisa, também entra no grupo 2. E quem quiser... da SMAN, talvez a gente tenha que fragmentar isso depois, né? Porque agora, por exemplo, o que a gente precisa de mais importante? Um pessoal vem no patrocínio, o outro pessoal vem do local, né? Então, acho que são os pontos mais importantes. E aí, a gente ter para essa reunião de abril, que se der certo a gente fazer presencial, ou enfim, que seja online, a gente já tenha alguma sugestão. Tipo, olha, gente, a gente sugere que a gente faça ações durante a primeira semana de agosto desse jeito. Meio que a gente já direcione um pouco para isso. Então, acho que vai acabar precisando, talvez, fragmentar isso também, para não ficar só um grupão, né? Não sei. E, por fim, o evento do dia 25. A gente vai ter esse evento que o PIC sugeriu, falou que vai ser um evento por ser o mês de março, mas falando um pouco mais do mês da mulher, né? Então, vai ser focado na saúde da mulher, é um evento, uma assiste, que vai ser realizado, não lembro agora o local, mas é meio longinha, mas na periferia mesmo, não é central. E a gente vai ter uma tenda. Isso, sim. Peraí um pouquinho, gente, antes de falar do dia 25, a Lourdinha, tentar fazer reuniões híbridas. Sim, é uma ideia. Até na reunião de sábado, né? A gente podia tentar ver se a gente consegue transmitir a reunião de sábado também. O que você acha? Mesmo que não fique... Acho que dá para fazer, vamos ver. Então, do dia 25, né? Vai começar às 10 da manhã e vai até a 1. Parece que tinha, acho que 5 ou 6 pessoas que tinham interesse em participar. Se alguém mais quiser fazer parte, a gente pensou assim, vamos ficar lá na tenda, disponível, né, para esclarecimento de dúvida das gestantes, das mães com bebezinho. Eu acho que a gente vai ter mais gestante do que mãe com bebê, porque mãe com bebê, às vezes, não sei. A gente pode surpreender, mas a ideia é que a gente leve, por exemplo, mama didática, leve alguma... Não vai dar tempo, acho que, de imprimir nada. Não sei se, de repente, dá para fazer alguma coisa de osteopatia. A gente não tem ideia muito do que fazer no dia 25, mas a gente vai estar lá, né? Vamos falar de amamentação, a gente pode levar, talvez, um banner, alguma coisa. Eu tenho 2 quadros aqui, uma de uma gestante e a outra da uma mãe amamentando, para deixar uma coisa bem visível de que a gente está lá para falar de amamentação.
Mas não vai ter palestra, não vai ter nada, vai ser algo assim, meio que vai divulgar, vai estar na mídia, e acho bacana a gente estar lá e falar para as pessoas que vai ter esse em agosto, falar de amamentação, tirar dúvidas, é isso. Acho que se alguém tiver alguma ideia do que a gente possa fazer nesse dia, nesse stand... Uma coisa que é meio prática, assim, é fácil de fazer, é rápida, sei lá, ensinar a mãe a fazer massagem e ordenha, por exemplo, sabe? Ordenha manual. Então, são coisas simples que dá para você fazer com a mama didática e é visual, assim, não sei. Porque acho que não vai dar para fazer atendimento, nada, né? Acho que Apesar não. que eu acho importante levar uma luva, será? Alguma coisa Acho assim? que é sempre bom. A É gente sempre sempre bom. acha que a gente precisa e no fim acaba se surpreendendo. E aí, não sei, tem a parte de osteopatia também na gestação, né? Não sei se às vezes alguém das meninas for, talvez levar lá. Eu Qual é acho a que tinha facilidade? alguém. Foi você, Nancy? Quem que é da osteopatia que se prontificou? Acho que a Isabela está aqui também, né, Isa? Você está aí ainda? Deixa eu ver Não sei, eu não estou aqui em Campinas esse final de semana, eu estou em curso, em aula em Florianópolis, justo esse final de semana. Deixa Então, eu não ver aqui. sei das meninas que realmente vai poder. Eu também talvez não esteja aqui nesse final de semana. Estou para decidir isso. Mas Ó. a Aurélio ajuda bem na gestação também, né? Foi a Luciana Guimarães. Ela falou que tem interesse. A Ariane, a Ariane, não sei. A Ariane tá por aí? Não. A Jana, que é odontopediatra, vai comigo. Eu não coloquei aqui que eu vou, porque eu não sabia se eu estaria aqui ou não. Mas dia 25 acho que vai dar para ir. É o dia todo, Karina? Das 10 Não, às 13. só de manhã. 10 a 1. Só de manhã. Acho que a Nossa, Rose... tem um evento de manhã na escola do meu filho, eu preciso ver até que horas é. Então, 10 horas começa, mas elas falaram que era bom a gente chegar lá umas 8, 9 horas para organizar. Não tem muito o que organizar, né? Acho que vai chegar lá, organizar a mesa com as mamas didáticas e vai até 1 hora, mas eu comentei que se a gente precisar ir embora mais cedo, porque a princípio era até meio-dia, mudou o horário. Então, meio-dia, 1 hora, e de repente a gente pode ir todo mundo num carro só, ou em 2 carros, marca no lugar de alguém, racha gasolina, né? E vai todo mundo junto. Acho que pode ser uma ideia assim também. Mas acho que não tem ninguém aqui, né? Só tem Acho que tem não, eu. as pessoas colocaram, não. A Iane não tá aí, né, Ale? Ela falou que não ia conseguir entrar. Então, aí eu vou montar esse grupinho, a gente vai fazer esse grupinho temporário, só para o evento, para combinar essas coisas. E é isso. Aí eu não sei, acho que, bom, é basicamente isso da reunião de hoje. E a gente quer ouvir um pouco de vocês com relação aos grupos. Então, seriam 2 grupos, pelo que eu entendi. A gente vai formar o da SMAN e o de pesquisa. E o grupo do WhatsApp por área vai ser separado, né? Eu acho que sim. Eu acho que fica mais fácil, porque senão monta um grupão, monta um grupinho, não sei, eu tenho muito grupo do WhatsApp já, acho que quanto menos, mais fácil é de lidar. Daí eu acho que a gente poderia montar as grandes áreas, né? Faz os grupos separados e as pessoas vão entrando. Não sei, minha sugestão. Tá. Ale, você consegue montar o grupo de enfermagem, então, e liberar o link lá para a gente no fórum? Monto, consigo. Aí eu monto, então, de odontopediatria. Então, a gente vai ter vamos colocar vários grupos lá. Tem o de pediatria também, que a Ana já tem a Cecília, a Marici. Aí, se tiver mais alguém no grupo que querer entrar, vai ser esse grupinho do WhatsApp, ele vai ser um grupo de estudo. E aí, a ideia é essa, é um grupo de estudo e leva a aula e a gente vai... Vamos ver, né, gente? Vamos experimentar. Acho que vai dar certo. Bom, mais alguma coisa? Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma colocação? Não?
Eu só queria falar uma coisinha, cá, antes da gente finalizar. A gente está no mês da mulher, né? Eu acho que a gente poderia usar isso para fazer um dos primeiros eventos trampolim aí da SMAN, que pudesse ser uma live, assim, que a gente fizesse pelo YouTube, ou enfim, daria para gravar no Zoom. Ai, bem pensado, bem pensado. Mas assim, não sei quem Inclusive, falar sobre isso. Desculpa, pode falar. não, perfeito. Você tinha que falar isso mesmo. Eu vou falar, não sei se ela está aqui. Deixa eu ver se ela está aqui. Não. Ah, Marici entrou agora. Oi, Marici. Boa noite. A Mayra, ela é uma nutricionista e ela ficou de me ajudar nas questões do Instagram. A gente está tentando movimentar também um pouco o Instagram. Eu tenho feito, gente, assim, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês fazem parte do time, do fórum, da SMAN. Então, se vocês quiserem, o que vocês puderem marcar da SMAN, se quiser me marcar, eu não vou divulgar no meu Instagram, mas quando vocês me marcam, aparece também para mim ali. Eu estou sabendo, porque nem sempre eu vejo a tempo real, às vezes vocês marcam, passam as 24 horas e eu não dupliquei. Então, a Ana, tem algumas pessoas que estão ajudando a movimentar ali no Instagram, mas vocês viram que a gente perdeu um pouco ali a parte estética do Instagram, que tinha só na SMAN, que a gente tinha uma pessoa fazendo isso, né? Vamos ver se a gente consegue algum voluntário que queira, se vocês conhecerem alguém que fala, não, olha, eu posso fazer e tal, vocês avisem a gente, coloca lá no grupo, pede para procurar. E a gente tem essa Mayra, que ela falou que ela tem um pouco de trabalho com relação às mídias sociais, que ela podia me ajudar a gente, porque eu que estou movimentando o Instagram mais lá da SMAN. Vamos ver, fiquei de marcar uma reunião com ela, depois eu repasso para vocês, tá? A gente repassa lá no grupo, mas é aberto. Se vocês puderem ajudar nesse sentido também, vocês conversam com a gente, tá? Toda ajuda aí é bem-vinda. E aí, se alguém tiver interesse em fazer, eu vou depois colocar no grupão também, tiver interesse de fazer essa live, eu pensei assim, qualquer um pode sugerir qualquer tema, né? Mas pensando assim, saúde da mulher e amamentação, poderia pensar alguma coisa, sei lá, como a amamentação ajuda na saúde da mulher, pensando em prevenção de câncer, etc, sabe? Alguma coisa aí por essa área, não sei, uma sugestão. Aí talvez as meninas que são consultoras. Maricê, acho que você está tentando falar. Eu perdi. Eu estava perdida aqui, eu fui tentar ligar meu microfone, aí eu saí, não estava me achando, eu estou no celular. Boa noite. Boa noite. Então, pegando esse gancho do que você está falando, porque eu acho que é um mês, né, que fala muito mais de direito da mulher e conquista do que de saúde, né? É verdade. E aí eu fiquei pensando da gente fazer algo falando dos direitos trabalhistas que a mulher tem e que os profissionais deviam incentivar, né? E muitas vezes não incentivam, para poder aproveitar todos esses direitos, né? Então, tem uma lei que, por incrível que pareça, foi promulgada o ano passado, acho que em agosto ou setembro do ano passado, que dá direito para a mulher ficar até 8 meses numa licença maternidade estendida, tendo direito a algumas horas a mais para sair mais cedo do trabalho, ou trabalhar, só para trabalhar meio período. E a gente nem é divulgada essa lei, né? A gente nem... Então, eu pensei mais nesse sentido, sabe, Ana, da gente... Inclusive, é o tema da SMAN desse ano, Isso, né? E aí, pegando já, eu acho que seria já um gancho para a gente trazer o tema da SMAN, né? Não, super legal. Não sei. Aí, vocês conhecerem alguém. Talvez uma advogada, sei lá, né? Alguém que fosse nessa área. Deixa eu pedir uma coisa para vocês, que eu tenho o caderno de ata, só para não esquecer, que acho que não saiu ninguém, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Acho que se vocês puderem colocar no chat o nome de vocês completo,
para eu dar print, para eu poder depois colocar lá no livro, porque eu tô vendo aqui os participantes, mas um tá falando que para mim tá aparecendo só o primeiro nome, às vezes pode ser, que daí eu dou print no chat, a gente coloca, vou colocar o meu também, só para fazer a ata. Inclusive, gente, essas participações estão sendo super relevantes, até para servir, de ações, né? Práticas aí que a gente faz parte. Bom, sinto muito te interromper, Marici. Podem continuar, vou ficar quietinha aqui. A mais tagarela. Mas eu acho que era isso, assim, a gente falar no mês que você fala dos direitos da mulher, falar do direito da mãe que amamenta, né? Trabalhistas para estímulo à amamentação, pegando já o gancho que vai ser a ISMAN, né? Eu acho super legal, tem razão. Tem também a questão da licença estendida para mãe de prematuro, que também pode ser falado, né? Eu acho legal. E o quanto que a mãe pode pedir para o profissional, né? Para o pediatra, porque muito pediatra não, mas tem que fazer as cartinhas, né? Os atestados. Porque até no atendimento preferencial, né? Que tem para lactante também, que as mulheres nem imaginam. Então, acho que tem muita coisa aí para falar. E a questão também de poder amamentar em público, né? Desses constrangimentos que acontecem do direito. Eu acho que expandir para toda essa parte, assim, né? Do que é direito mesmo, né? Do que é direito da mãe que amamenta, né? Não só no trabalho. E aí a ideia é fazer no Instagram? Ou no Instagram, eu acho que a gente pode fazer no YouTube, cara, porque o Instagram a gente teve aquela instabilidade horrorosa da outra vez, eu fiquei super estressada com ele. Eu acho o YouTube mais constante. Daí a gente pode depois fazer uns cortes, editar e pôr alguma coisa lá, né? Dá para colocar. Na verdade, dá para colocar a inteira, assim. Se for até 1 hora, dá para baixar para o Instagram. É mais fácil depois. É que eu acho que o Instagram é um negócio que é mais instantâneo, assim. Se fizer uns cortes pontuais, acho que as pessoas veem mais, né? Quando mais quando os vídeos são mais direciona curtos. para o YouTube, se alguém que tiver interesse de assistir completo. Ou então dá para legendar, por exemplo, colocar no Instagram, porque eu, como mãe, às vezes amamentando, botando para dormir, eu botava lá e ficava só vendo sem som. Então, sendo no YouTube, dá para ter várias participantes, assim, não sei. A gente pode fazer assim, cada uma fala 10 minutos a respeito de algum assunto, não sei. Fala temas, uma pessoa guiando e dá a oportunidade de mais pessoas falarem sobre o assunto. O que o pessoal tá aqui acha, gente? O pessoal fala aí no chat, vocês estão aqui. Vocês conhecerem alguém também. Podia ser alguém de direito, não? Ou algum político, não, também, né? Que a gente não quer envolver político na gente, misturando com a gente. Mas... Teve uma advogada que fez uma aula no congresso da Mami Bem ano passado, que foi super legal. Não sei se a Cecília chegou a assistir, mas ela falava um pouco sobre direitos gerais, assim, mas ela sabia bastante sobre saúde da mulher, sobre direitos trabalhistas. Foi boa aquela aula, né? Eu só não lembro o nome dela, mas foi bem boa. Acho que isso dá para caçar. Não, dá para caçar. Mas foi boa a aula dela, de repente. Ou pode trazer também, a gente tem uma pessoa que eu posso conversar, uma historiadora também, né? Para falar um pouquinho dessa história. É sensacional, né? A gente tem uma pessoa que era da ISMAN, estava até no comitê o ano passado, super pró-amamentação, de repente eu posso conversar. Foi ela, inclusive, que ajudou na matéria que a gente fez saiu no jornal lá da creche. Ela que ajudou a gente a confirmar que a creche foi mesmo um banco de leite. Então, eu posso conversar com ela, de repente, se ela topar, a gente pode... É legal, cara. Né? Ter alguém que entenda da parte de lei, né? Fica super... Pode ser as duas, né? Pode fazer a primeira parte. O que você acha, Marici?
Eu acho que sim, e até estendendo, né, para essa questão do direito da mãe ir na creche, amamentar, né, pegando aí o gancho que você falou da creche, de enviar o leite ordenhado. Eu acho que a gente aproveita falar de direitos e desse direito também, né, não só do trabalhista, né. Acho que seria bem interessante. Oi, Lurdinha, estou te vendo aí. Você conhece alguém? Teria alguém para indicar lá da... Não. Não sei, eu preciso pensar aqui. Então, eu acho que essa coisa da creche é importante porque no PIC o pessoal está trabalhando bastante com isso, né? O pessoal da parte da nutrição, alimentação da prefeitura tem, né, trabalhado bem legal com isso, tanto com o pessoal das instituições como com as famílias, né, as mães. E aí a gente tem que passar isso, porque o pessoal acha que, mesmo a maior parte dos médicos na unidade de saúde, no dia a dia, às vezes nem está sabendo direito disso, né? Porque antes era uma barreira isso, né? Então, Exatamente. a gente conversou isso do pessoal estar socializando o máximo possível nas reuniões dos distritos todos, das intersetoriais, né? Eu tenho, antes da pandemia, eu participava de um grupo, chamava de Saia, não sei se vocês já ouviram falar, é um grupo de empresárias aqui em Campinas. Não é da área da saúde, nada assim, mas elas se reuniam para trocar networking, fazer essas coisas. Daqui, né? Daqui de Campinas. E é um público que acho que a gente também precisa divulgar isso dentro das empresas, né? E conscientizar as empresas que é importante, que né? Não é direito, né? Então, nada mais do que as próprias empresárias que estão à frente disso para espalhar, né? Eu acho que era um grupo bem forte. Eu não sei como que está agora, mas de repente também é Os espaços de amamentação dentro de cada empresa, de cada e serviço, não né? tem, né? E Se eu dentro não das me empresas, engano, das tem, na faculdades, 3M. né? Acho que na 3M Tem talvez alguns lugares que tem, sim. a Natura, a 3M, tem algumas empresas que a gente podia trazer, que não dá tempo, né? A gente podia... Não, mas a ideia de você, por exemplo, conversar com uma dessas pessoas e gravar e colocar no Instagram, como vocês estão falando, você pode fazer coisas isoladas, não precisa ser nesse dia, né? Você pode fazer várias... Sim, eu vou colocar aqui, daí a gente só precisa resgatar as empresas que são amigas da amamentação, né? Porque, e o na pessoal do verdade, PIC tem feito isso também, de estar tentando localizar, porque está criando um selo das empresas amigas da primeira infância, e do PIC. Então, eles estão fazendo isso também. E acho que, não sei se a FEAC, o pessoal que eu participo do comitê do PIC, mas não do núcleo central, mas talvez a FEAC, alguém mais tenha essas informações do número de mulheres, dessas coisas todas que vocês estavam falando aí. até porque também tem uma lei, né, que a empresa ou ela garante creche, ou ela teria que dar um auxílio creche para... E é engraçado que isso é só para a mulher. O pai que tem o filho não tem problema de deixar, né, na creche, é só a mãe, né? Então, são coisas que eu acho que são pertinentes para a gente trazer nessa discussão, né? Quando a gente quer o pessoal está trabalhando isso, aumentou a licença paternidade, essas coisas todas, mas essa ideia aí que você falou agora é importante, talvez até levar para o pessoal do PIC. Porque aí eu vou escolher ter uma mulher funcionária que eu vou ter que garantir creche para essa mulher ou ter um homem, né? Então, tudo isso eu acho que é interessante, né? E aí, outro dia o pai falando, né? Olha, na minha empresa as mulheres têm direito à creche, mas eu não tenho, então eu não posso pôr meu filho na creche, né? Porque são coisas que eu acho que seriam bem interessantes da gente pegar alguém que saiba realmente discutir as leis e a gente discutir
essas várias, né, várias arestas aí que precisam ser repensadas, né? Ô, Ana, você consegue, de repente, o nome dessa advogada que fez no Congresso? Tem aqui para procurar. A gente podia ver se ela faz, né? E eu vou ver com a historiadora, e aí a gente poderia, talvez, ver alguma empresa modelo também para ver se participa. Não sei se quem que será que fica responsável pela empresa? O pessoal do RH? Não sei, porque eu nem entendo desses setores, assim. Mas... Acho que é RH, né? Eu acho que é RH. A própria Sanasa tem algumas coisas interessantes. Eu sei que, Então. por exemplo, Medley, que a gente atende lá, né, Lourdes? Lá no Costa Silva, que a Medley tem, e eles têm uma creche da Medley, tanto que às vezes quando acontecia alguma coisa, eles levavam lá no centro de saúde. Não sei como é que está hoje, mas é uma... Eu também não tenho ideia. Só que é meio complexo você trazer empresa de medicamento, né? Aí a gente vai estar fazendo, então tem que tomar cuidado. A 3M tem algum conflito? Não, né? Tem? Tem com as suas máscaras, com as luvas, com as... Ai, Deus. Tem a IBM também, eu sei que é uma empresa... mas pode ser um conflito interessante, porque ela passa a fornecer as máscaras, as coisas para ajudar nos eventos também. Olha, então... Mas eu acho que pode pegar como a Sanasa, alguma outra, sei lá, dessas que tem público que tem misturado aí o público. Bom, eu acho que farmacêutica não é uma boa ideia, muito menos as que fazem leite, né? E não sei. Vamos Tem pensar. a Natura eu sei que é uma... Não sei o quanto também... Se a gente conhecesse alguém que trabalhasse lá, seria melhor, né? Eu vou ver. Na 3M, eu conheço uma pessoa que foi diretora do RH lá, ela pode ter contatos para ver alguma coisa para a gente. E da Natura, se alguém tiver alguma ideia, senão... Ou alguma, sabe, de tecnologia, de TI, que aí não tem nada, né? Não tem nenhum conflito aí, né? E, inclusive, normalmente é um público predominantemente masculino, né? A gente não sabe se eles ou não mais, né? Não mais. O pessoal de TI está bem rígido já. Eu acho que já aumentou. E que data você acha, Ana? Vamos pensar numa data já? A gente fecha a reunião já com essa data? Depende das pessoas, né? Se elas vão conseguir fazer. Mas eu acho que eu poderia tentar, tipo, na última semana, assim. Eu acho que sim, teria que ser para o final. Que hoje é dia 13, né? Numa segunda mesmo, né? Pode ser? Poderia ser, segunda-feira. Então, dia 25, 26, 27. Vamos deixar uma ideia do dia 27, então. Então é isso. Aí a gente vamos encerrar, então, que já deu aqui 1 hora, né? A gente fala bastante, né, gente? Esse dia 25 aí... Olha, a Luísa... Esse evento do dia 25... Desculpa. Esse evento do dia 25, pelo chat, e tendo a Conferência Municipal de Saúde no dia, vai dar confusão, hein? Vamos ver quem consegue. Tem algumas pessoas que vão conseguir. Vamos ver o que é possível. A Luísa falou que ela consegue um contato da Natura. Ela pôs no chat. Ah, legal. Ideia de como é que funciona lá para a gente poder chamar alguém. Tá bom. Certo, gente. Certo. Então, tá bom. Beijo pra vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite, gente. Tchau.